Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, proteção e segurança que muda a vida das mulheres. A Lei Maria da Penha é uma das maiores conquistas das mulheres brasileiras e foi criada para a proteção delas contra a violência doméstica e familiar. Este tipo de agressão fere os direitos das mulheres, humilha, maltrata e mata. A lei obriga o Estado e a sociedade a proteger as mulheres contra esse tipo de violência durante toda a sua vida. Não importa idade, classe social, cor, raça, lugar, onde mora, religião e orientação sexual. Todas têm direito a uma vida sem violência e à proteção da Lei Maria da Penha. A lei foi criada para modificar uma terrível realidade. Veja só, entre 1998 e 2008, período de apenas 10 anos, cerca de 42 mil mulheres, isso mesmo, 42 mil mulheres foram mortas no país, o que significa 10 mulheres assassinadas por dia, e 40% das mulheres foram mortas dentro de casa. Esses são os dados da pesquisa Mapa da Violência do Instituto Sangari, de 2011, a partir de informações do Ministério da Saúde. Em 2008, a Organização das Nações Unidas, a ONU, considerou a Lei Maria da Penha como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Para acabar com a impunidade e construir uma nova vida entre homens e mulheres brasileiros, precisamos trabalhar muito e juntos. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a história da Lei Maria da Penha. A violência contra as mulheres, por muito tempo, foi considerada como algo natural e tinha no ditado popular: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. A única resposta possível para milhões de mulheres que sofriam violência. O movimento de mulheres e feministas, desde a década de 70, foi às ruas e reivindicou ao Estado brasileiro políticas públicas, ações para enfrentar a impunidade dos agressores e uma legislação para a proteção das mulheres e garantia dos seus direitos. A mobilização social das mulheres e o compromisso do governo brasileiro ao assinar tratados internacionais possibilitaram constituir e elaborar uma das leis mais reconhecidas na defesa dos direitos das mulheres, que é a Lei Maria da Penha. A lei leva esse nome em homenagem a Maria da Penha Fernandes, brasileira que, como muitas outras mulheres, transformaram sua dor em luta. Maria da Penha recebeu um tiro de seu marido enquanto dormia e, depois de ter ficado paraplégica, foi mantida presa em casa e sofreu novas formas de violência, como tortura e choque elétrico. Com sua coragem e apoio de várias instituições, buscou ajuda junto às cortes internacionais. A Lei Maria da Penha reconhece hoje como obrigação do Estado a garantia de segurança e proteção às mulheres para uma vida sem violência e trouxe para o debate com a sociedade a importância da igualdade e de um mundo onde homens e mulheres têm os mesmos direitos. Enquanto existir violência contra as mulheres, não haverá um mundo justo e igualitário. Bom, gente, agora eu vou explicar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, ok? Bom, vamos lá. Definição de violência doméstica. A Lei Maria da Penha define 5 formas de agressão como violência doméstica e familiar. Violência física consiste em ofender a integridade ou saúde corporal, bater, chutar, queimar, cortar, mutilar. Violência moral, que consiste em ofender com calúnias, insultos ou difamação, lançar opiniões contra a reputação moral, críticas mentirosas e xingamentos. Violência psicológica, que consiste em causar dano emocional, diminuir a autoestima, prejudicar e perturbar o pleno desenvolvimento pessoal, controlar os comportamentos, ações, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação e isolamento, tirar a liberdade de pensamento e de ação. Violência patrimonial, que consiste em reter, subtrair, destruir parcial ou totalmente objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. Violência sexual, que consiste em presenciar, manter ou obrigar a participar de relação sexualmente não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induz a mulher a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Portanto, violência física, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual.
Bom, gente, agora nós vamos falar sobre as situações de ocorrência da violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha define as seguintes situações. Ou seja, pode ocorrer a violência doméstica e familiar nessas seguintes situações. Por exemplo, na unidade doméstica, que é na casa, onde convivem parentes ou não, incluindo pessoas que frequentam esta casa ou vivem ali como agregadas. Na família, comunidade familiar formada por pessoas que são ou se consideram parentes, por laços de sangue ou afinidade. Nas relações íntimas de afeto, comunidade familiar formada por pessoas que são ou se consideram parentes por laços de sangue ou afinidade. A lei inclui como relações íntimas de afeto os casais formados por duas mulheres. Agora vamos aqui fazer algumas perguntas e respostas sobre a Lei Maria da Penha. Qual o primeiro passo para se proteger contra a violência doméstica e familiar? Bom, o primeiro passo, gente, é buscar ajuda. A mulher vítima de violência doméstica e familiar deve, para sua proteção e de seus familiares, ir a qualquer delegacia ou a uma delegacia da mulher, que é DEAN, Delegacia Especializada de Apoio à Mulher, para o registro do boletim de ocorrência, o BO, contra seu agressor, em qualquer dia da semana ou horário do dia ou da noite. Ela poderá fazer o BO sozinha ou acompanhada de pessoas de sua confiança. Quais os órgãos públicos têm por obrigação legal atender as mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual? Delegacia de Polícia ou Delegacia da Mulher. Faz o registro do boletim de ocorrência e apura todas as informações e provas necessárias no inquérito policial, como estabelecido na Lei Maria da Penha. Todas essas informações devem ser enviadas ao Ministério Público ou juizado. Nenhuma autoridade policial pode se recusar a registrar o boletim de ocorrência. Ministério Público é outro órgão público, que tem por obrigação legal atender as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Bom, o Ministério Público, apresenta a denúncia à Justiça. Outro órgão público é a Defensoria Pública, que defende gratuitamente a mulher. Outro órgão público aí é o Juizado da Violência Doméstica, varas de violência doméstica e varas criminais. Julgam os casos que lhes são encaminhados e determinam as medidas de proteção e execução da sentença. E hospitais públicos, atendem as mulheres vítimas de violência sexual e garantem o acesso aos serviços de contracepção de emergência, que é a pílula do dia seguinte. Doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e aborto legal, porque no Brasil o aborto é legal quando é caso de estupro. Que apoio a Lei Maria da Penha assegura às mulheres? Vamos falar um pouco disso agora. Centro de referência no atendimento à mulher. Esse centro oferece apoio psicológico e social à mulher. Casa de abrigo. Esse centro acolhe as mulheres e seus filhos e filhas em risco de morte e presta assistência psicológica e jurídica. CREAS, Centro de Referência Especializada da Assistência Social. Esse centro oferece ajuda psicológica e social para os casos de violência. CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Esse centro oferece ajuda psicológica e social. IML, Instituto Médico Legal, realiza o exame de corpo de delito e outros exames periciais necessários. Serviços de atenção à violência sexual. Algumas cidades, existem algumas cidades, não em todas, oferece atendimento médico às mulheres que sofreram violência sexual. Centros de saúde oferecem o atendimento de prevenção e atenção à saúde da população. Programas de assistência e de inclusão social dos governos federal, estadual e municipal. A inclusão nesses programas deve ser solicitada pela mulher ao juizado ou Ministério Público. E programas de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. A inclusão nesses programas deve ser solicitada pela mulher ao juizado ou Ministério Público. O que diz a lei sobre garantir a proteção das mulheres e de sua família? Medidas protetivas de urgência. Afastamento do agressor do lar, suspensão da posse ou restrição de posse de arma, comunicação sobre a saída do agressor da prisão, proibição de determinadas condutas, como proibição de aproximação da mulher e de seus familiares com limite mínimo de distância, proibição do contato com a mulher e seus familiares por qualquer meio de comunicação, proibição do agressor de frequentar determinados lugares, restrição, suspensão de visitas do agressor aos dependentes, prestação de alimentos provisórios e prisão preventiva.
Em caso de risco de morte, o juiz pode determinar o acolhimento das mulheres e de seus filhos e filhas em casas de abrigo ou lugar protegido. A delegacia de polícia deve oferecer transporte à mulher e seus dependentes para deslocamento a um abrigo ou local seguro, ajudando, se necessário, na retirada de seus pertences do domicílio familiar. O agressor pode ser preso em flagrante, isto é, no ato ou logo após a agressão à mulher. O que diz a lei sobre garantir a guarda dos filhos e o patrimônio das mulheres? A mulher que sofreu violência, mesmo que saia de casa, não perde a guarda dos filhos, tem direito assegurado à pensão alimentícia e não perde seus bens. A lei vale somente para as pessoas casadas? Não. Relacionamentos afetivos com maridos, companheiros, noivos ou namorados, mesmo que não morem sob o mesmo teto, inclusive após o fim do relacionamento afetivo, podem ser enquadrados na Lei Maria da Penha. Isso também vale para os casais formados por duas mulheres. Bom, gente, essas foram algumas informações básicas aí sobre a Lei Maria da Penha, né? Tivemos aí agora dia 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher. Você pode ligar, você deve ligar gratuitamente. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A ligação é gratuita, 24 horas. Lá você tem informações sobre a Lei Maria da Penha e os serviços para o atendimento às mulheres em situação de violência. Então, se você está sofrendo violência, ligue 180, se informe, busque sua proteção, ok? Bom, gente, eu quero terminar o nosso tema de hoje com a metáfora da carpa, do tubarão e do golfinho. Existem 3 tipos de animais: a carpa, o tubarão e o golfinho. O tubarão é um animal que agride sem ter sido agredido. Você não fez nada para o tubarão vai lá e agride. O tubarão pensa assim: se alguém tem que sacrificar, é o outro. Se alguém tem que adaptar a mim, o outro é que tem que adaptar a mim. O tubarão gosta mais dele do que do outro. O tubarão, ele é agressivo por natureza. Já a carpa é um animal, é um peixe que, quando agredido, não reage nem para se defender. Ele se deixa matar. A carpa pensa assim: se alguém tem que sacrificar, sou eu. A carpa gosta mais do outro do que dela. A carpa é passiva. A vítima preferida dos tubarões são as carpas, porque não reagem. E elas não reagem porque elas têm medo. Bom, mas nesse mar nós também temos um outro animal, que é o golfinho. O golfinho, quando agredido, ele reage o suficiente para se defender. Ele não fica que nem a carpa que se deixa matar, nem sai por aí agredindo, sem ter sido agredido, como o tubarão faz. E o golfinho pensa assim: se alguém tem que sacrificar, depende. Tem hora que é eu, tem hora que é o outro, tem hora que é cada um pouquinho. O golfinho, ele é flexível. O tubarão e a carpa, ambos são inflexíveis, pois agem sempre da mesma forma. O tubarão sempre quer que o outro adapte a ele, a carpa sempre adapta ao outro. O golfinho, ele é o único que consegue amar o próximo como a ti mesmo, que significa: faça pelo outro aquilo que o outro quer que você faça por ele, desde que isso não te prejudique, e não permita que façam com você, nem você mesmo faça com você o que você não faria com outra pessoa. O golfinho, gente, ele é pacífico. Percebe, gente? O tubarão é agressivo, o golfinho pacífico e a carpa é passiva. Bom, muitas pessoas são salvas no mundo do ataque de tubarão por golfinhos. Bom, o comportamento dos golfinhos em volta dos tubarões é legendário e provavelmente eles fizeram por merecer essa fama. Usando sua inteligência e sua astúcia, eles podem ser mortais para os tubarões. Matá-los a mordidas? Não. Os golfinhos nadam em torno e martelam usando seus focinhos bulbosos, como clavas. Eles esmagam metodicamente a caixa torácica do tubarão, até que a mortal criatura deslize impotente para o fundo. Bom, gente, por que eu estou contando essa história? Como a gente falou, o tubarão é o marido agressor. E a mulher, ela não pode ser carpa, ela tem que ser golfinho. Ela tem que se defender. E a forma dela se defender é a Lei Maria da Penha. Bom, o que impede muitas vezes a mulher de se defender? O que impede é o mesmo que impede a carpa de se defender. É o medo. Mulher, o medo faz uma coisa parecer pior do que realmente é. O medo aumenta a dimensão das coisas. Lembre-se, o que é coragem? Coragem não é ausência de medo, é resistência ao medo. Qual a diferença do medroso e do corajoso? Os dois têm medo, só que o corajoso vai lá e faz o que tem que ser feito, mesmo sentindo medo. Portanto, coragem é resistência ao medo e não ausência de medo. Medo significa fear, ou seja, F-E-E-R. E olha que interessante. Nós podemos, traduzindo para o português, falsas evidências que aparentemente são reais. Então, o medo é isso. O medo aumenta a dimensão das coisas. Faz uma coisa parecer pior do que realmente é.
Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Bom dia a todos. Lembrando que nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br e www.radioteoflotone.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau!